Seção 5. Prejuízos resultantes de atos contrários à Convenção. Artigo 276. A combinação de recursos e esforços, a subordinação dos interesses de uma sociedade aos de outra, ou do grupo e a participação em custos, receitas ou resultados de atividades ou empreendimentos somente poderão ser opostos aos sócios minoritários das sociedades filiadas nos termos da convenção do grupo. Parágrafo 1º. Consideram-se minoritários para os efeitos deste artigo todos os sócios da afiliada, com exceção da sociedade de comando e das demais filiadas do grupo. Parágrafo 2º. A distribuição de custos, receitas e resultados e as compensações entre sociedades previstas na convenção do grupo deverão ser determinadas e registradas no balanço de cada exercício social das sociedades interessadas. Parágrafo 3º. Os sócios minoritários da filiada terão ação contra os seus administradores e contra a sociedade de comando do grupo, para haver reparação de prejuízos resultantes de atos praticados com infração das normas deste artigo, observado o disposto nos parágrafos do artigo 246. Conselho Fiscal das Filiadas. Artigo 277. O funcionamento do Conselho Fiscal da companhia filiada a grupo, quando não for permanente, poderá ser pedido por acionistas não controladores que representem no mínimo 5% das ações ordinárias ou das ações preferenciais sem direito de voto. Parágrafo 1º. Na constituição do Conselho Fiscal da filiada serão observadas as seguintes normas. Alínea A. Os acionistas não controladores votarão em separado, cabendo às ações com direito a voto o direito de eleger um membro e respectivo suplente, e as ações sem direito a voto ou com voto restrito, o de eleger outro. Alínea B. A sociedade de comando e as filiadas poderão eleger número de membros e respectivos suplentes, igual ao dos eleitos nos termos da linha A mais 1. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal da sociedade filiada poderá solicitar aos órgãos de administração da sociedade de comando ou de outras filiadas os esclarecimentos ou informações que julgar necessários para fiscalizar a observância da convenção do grupo. Capítulo 22. Consórcio. Artigo 278. As companhias e qualquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste capítulo. Parágrafo 1º. O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. Parágrafo 2º. A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes. Os critérios que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio. Artigo 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão: inciso 1. A designação do consórcio se houver. Inciso 2. O empreendimento que constitua o objeto do consórcio. Inciso 3. A duração
endereço e fórum. Inciso 4. A definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada e das prestações específicas. Inciso 5. Normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados. Inciso 6. Normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver. Inciso 7. Forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado. Inciso 8. Contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver. Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no Registro do Comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada. Capítulo 23. Sociedades em comandita por ações. Artigo 280. A sociedade em comandita por ações terá o capital dividido em ações e reger-se-á pelas normas relativas às companhias ou sociedades anônimas, sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo. Artigo 281. A sociedade poderá comerciar sob firma ou razão social da qual só farão parte os nomes dos sócios diretores ou gerentes. Ficam ilimitada e solidariamente responsáveis, nos termos desta lei, pelas obrigações sociais ou que por seus nomes figurarem na firma ou razão social. Parágrafo único. A denominação ou a firma deve ser seguida das palavras comandita por ações, por extenso ou abreviadamente. Artigo 282. Apenas o sócio ou acionista tem qualidade para administrar ou gerir a sociedade, e como diretor ou gerente responde subsidiária, mas ilimitada e solidariamente pelas obrigações da sociedade. Parágrafo 1º. Os diretores ou gerentes serão nomeados sem limitação de tempo no Estatuto da Sociedade e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem 2/3 no mínimo do capital social. Parágrafo 2º. O diretor ou gerente que for destituído ou se exonerar continuará responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração. Artigo 283. A Assembleia Geral não pode, sem consentimento dos diretores ou gerentes, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, emitir debêntures ou criar partes beneficiárias, nem aprovar a participação em grupo de sociedade. Artigo 284. Não se aplica à sociedade em comandita por ações o disposto nesta lei sobre conselho de administração, autorização estatutária e de aumento de capital e emissão de bônus de subscrição. Capítulo 24. Prazos de prescrição. Artigo 285. A ação para anular a constituição da companhia por vício ou defeito prescreve em 1 ano, contado da publicação dos atos constitutivos. Parágrafo único. Ainda depois de proposta a ação, é lícito à companhia, por deliberação da Assembleia Geral, providenciar para que seja sanado o vício ou defeito. Artigo 286. A ação para anular as deliberações tomadas em Assembleia Geral
ou especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, prescrevem 2 anos, contados da deliberação.